Sou Selma Simão, artista visual e professora do Instituto de Artes da Unicamp. Ministro as disciplinas de Pedagogia e Didática em Artes Visuais e Estágio Pedagógico. Pesquiso e ensino as áreas de conhecimento relativa ao ensino de artes e à formação de professores de artes. Esta videoaula, assim como as outras 5 subsequentes, vão tratar justamente destes campos. A equipe foi constituída por mim, pela professora Jurema Sampaio e pela professora Juliana Troia. Há muito tempo frequentamos ambientes de educação formal, então conhecemos muito bem suas características. Toda a nossa vida acadêmica se constituiu através da educação formal. Sabemos que é seriada, organizada por faixas etárias, oferece certificado, isso é, certificados de conclusão de cursos obtidos a partir de um mínimo de frequência obrigatória e da comprovação da obtenção de conhecimentos através da realização de provas. Tem uma base curricular comum a todo o país e se organiza por meio de uma legislação nacional. Existem muitas iniciativas interessantes que são desenvolvidas na educação formal relacionadas ao ensino de arte, seguindo o currículo, a programação e a metodologia previamente estabelecida, mas também explorando e muitas vezes desafiando o próprio ambiente escolar. Ou seja, os lugares mais frequentados nesse ambiente, os não lugares da escola, aqueles que são pouco utilizados, muitas vezes até hostilizados e que podem se tornar uma fonte de ação e experimentação. O tempo escolar, aquele que geralmente é pontuado pelo tão conhecido sinal, e que muitas vezes nos impedem de dar continuidades aos processos criativos, pode ser trabalhado com inteligência e com a utilização diferenciada da materialidade escolar convencional, tornando-a reutilizável ou a tudo aquilo que está presente no espaço, seja na arquitetura, nos corredores, nos pátios, nos muros, nos murais, nos quadros de aviso, no jardim. Por isso gostaríamos de compartilhar com você algumas dessas experiências. Veja, por exemplo, esta atividade fotográfica a partir da arquitetura da escola. De um simples desgaste, pequenas rachaduras nas paredes externas da escola, foram feitas fotografias poéticas, um trabalho que pode levar às memórias individuais e coletivas, à história do prédio, à conservação do patrimônio e, nesse sentido, também leva à formação de vínculos afetivos com aquele espaço. Para exemplificar o trabalho da educação formal, a gente conversou com a professora de arte do Ensino Fundamental 2, Ana Helena Grimaldi, e assim conhecer um pouco de seus projetos dentro da Escola Comunitária de Campinas, o projeto Cordilheira. O trabalho Relevos para uma Cordilheira, ele nasce de uma vontade de construir coletivamente uma obra com os alunos dos 8º anos, também como parte de um projeto mais amplo, que é o Projeto América Latina. É um projeto que envolve 4 disciplinas: Geografia, História, Artes Visuais e Espanhol. Os alunos entram em contato, além dos conteúdos dessas disciplinas, com a arte contemporânea da América Latina e questões que são fundantes, que os países têm em comum na visão dos artistas contemporâneos. Esse projeto tem uma apresentação numa noite na escola, que conta com a presença dos pais, e a ideia era ter como síntese desses estudos um trabalho que fosse construído
tanto individualmente como coletivamente. Daí surge a ideia dessa instalação, que é composta por muitas pecinhas, que são pecinhas que os alunos fizeram em argila e que teve algumas referências e algumas inspirações. Uma delas foi o trabalho da artista Celeida Tostes, que apresentou o trabalho Gesto Arcaico na 21ª Bienal, em que as peças feitas por muitas pessoas que participaram dessa construção amassavam um gesto individual, um pedaço de argila, criando os amassadinhos, como ela chamava. E no nosso trabalho os alunos também usaram argila para construir várias dessas pecinhas que depois foram montadas fazendo uma referência à Cordilheira dos Andes. Foi uma construção coletiva dos alunos e dos professores, além dos conteúdos estudados em artes e em geografia. A cordilheira foi montada em 3 cores que se referem aos 3 domínios da cordilheira. Além disso, o som, teve uma instalação sonora que acompanhava essa obra, que eram poemas falados em espanhol pelos alunos, poemas que falavam de paisagem. Então, foi um trabalho que mobilizou muito nós, professores, os alunos, e o que foi muito interessante também foi ver que mobilizou a escola, porque nós montamos novamente essa cordilheira num espaço mais aberto da escola, um espaço de circulação para que todos pudessem ver, e os alunos pequenos do infantil se encantaram com essa obra, passando por ali, e as professoras do infantil fizeram uma investigação com eles para descobrir quem tinha feito a obra. Eles foram investigando pela escola até chegar na nossa sala de 8º ano e conversaram com os nossos alunos. Depois os nossos alunos foram convidados a irem até a sala dos pequenos para fazer juntamente com eles pequenas montanhinhas para comporem a nossa cordilheira, fizeram juntos essas pecinhas. Então foi um trabalho que movimentou bastante, que extrapolou a sala de artes do 8º ano, que andou pela escola, encantou outras pessoas, e para mim foi bem significativo perceber nessa obra feita pelos alunos a força do coletivo e também da individualidade de cada um. E a educação não formal? O que você já ouviu falar sobre essa modalidade educativa? A pesquisadora Valéria Aroeira Garcia explica que a educação não formal não é um conceito pronto. A sua definição não está dada, ela está sendo criada, produzida e recriada. Isso porque é um campo em movimento, um conceito autônomo com fazeres particulares e uma lógica de funcionamento específica, que se desenvolve a cada situação e circunstância. Pensemos como seriam as ações realizadas dentro de uma comunidade sem teto ou carcerária, por exemplo. A professora e pesquisadora Olga von Simpson esclarece que a educação não formal faz com que cada trabalho e experimentação sejam únicos, porque esta modalidade educativa tem uma outra lógica espaço-temporal. Ela não necessita se submeter a um currículo definido a priori, ou seja, com conteúdos e habilidades a serem planejados e desenvolvidos anteriormente. Abre, então, espaços para receber temas, assuntos, variedades que interessam e sejam válidos para o público específico do bairro, do território que a entidade está localizada, naquele determinado momento no qual a comunidade esteja passando, participando de propostas, programas ou projetos nesse campo. Os espaços onde a educação não formal acontece geralmente são ONG, que são organizações não governamentais, OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público, OSCs, organização da sociedade civil, OSs, organização social, ou outros espaços educativos não ligados diretamente ao terceiro setor, como, por exemplo, os coletivos artísticos, os centros de ciência, os centros de memória, museus e até mesmo programas dentro das universidades. Estes espaços
costumam construir suas trajetórias e rotinas diárias de acordo com as necessidades de suas comunidades. O espaço de educação não formal preza pelo caráter educativo, libertário, onde a frequência e a participação são voluntárias. Maria da Glória Gon, outra destacada pesquisadora da área, explica que a intenção na formação do espaço educacional não formal é de suma importância. Isso porque, enquanto a educação formal tem um território regulamentado por lei, o espaço de educação não formal se baseia no acompanhamento das trajetórias de vida dos grupos e indivíduos fora das escolas, em locais informais. A autora também aclara que a finalidade do ensino não formal é abrir janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais, além de fomentar a transmissão de informação e formação política e sociocultural. Para Maria da Glória Gon, espaços educacionais não formais atuam para suprir a ineficiência dos serviços socioeducativos oferecidos para populações de diversas localidades pelo setor público, além de fomentar a conscientização da sociedade civil sobre os reais problemas encontrados nas comunidades menos favorecidas economicamente. Ela explica que na educação não formal existe uma intencionalidade na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes. Gon também destaca que a educação não formal não substitui a escola e não é mera coadjuvante para simplesmente ocupar os alunos fora do período escolar. É capaz de formar cidadãos para a vida em qualquer idade, classe econômica, etnia, sexo, nacionalidade e religião. A autora elucida que as práticas da educação não formal se desenvolvem, usualmente, extramuros escolares, muitas vezes com vínculos com a sociedade civil organizada, estendendo-se nas organizações sociais e populares, nas associações de moradores, nos movimentos sociais, nos programas de formação sobre direitos humanos, cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais, atuando fortemente nos programas de inclusão social, especialmente no campo das artes, educação e cultura. Você conhece a ONG Projeto Gente Nova, o Progem? Essa ONG fica na cidade de Campinas, em São Paulo, e é voltada principalmente ao desenvolvimento de práticas em arte e educação. Vamos então conhecer este exemplo da educação não formal? O Progem é uma organização da sociedade civil que executa serviços de convivência e fortalecimento de vínculos na região noroeste de Campinas há 36 anos. Temos 4 unidades, 3 de proteção social básica e uma de proteção social especial de média complexidade. Realizamos atendimento para mais de 2.450 pessoas e suas famílias. E na diversidade dessas pessoas temos crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Falando um pouco do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, temos o objetivo de realizar a prevenção dos riscos e vulnerabilidades sociais e o fortalecimento dos vínculos sociais, familiares e comunitários. Dessa forma, ofertamos diariamente atividades socioeducativas através da educação não formal, que visa refletir sobre o ato de fazer, que enxerga cada participante como um indivíduo único. E aí, através das nossas atividades diárias, nós promovemos então o desenvolvimento de habilidades, as vivências e a convivência social. Temos atividades corporais, ligadas ao esporte, atividades de música, de danças, teatros, atividades manuais
E eu acho muito importante dizer que todo o trabalho executado aqui no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos também tem um olhar para a matricialidade familiar, que é o pilar do SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Nós aqui do Progem entendemos os participantes como a figura mais importante, a figura central de todo o processo do atendimento. Nós levamos em consideração suas histórias, suas origens e seus valores. Pensamos nessas questões em cada ação planejada. Durante o dia, passa pelas unidades um público muito diverso, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Então todas as nossas ações elas são pensadas e idealizadas e planejadas, levando em consideração as especificidades de cada faixa etária, visando garantir que eles possam ser protagonistas do próprio processo, entendendo ali a importância de cada um naquele momento. Entendemos a arte como um meio essencial que perpassa por praticamente todas as nossas ações executadas. E às vezes os nossos participantes eles têm algumas dificuldades de estar externalizando algumas questões, algumas dificuldades, e a partir da arte ele consegue transmitir aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está passando, seja positivamente ou negativamente, aquilo que é difícil de dizer. E também a gente visa garantir o saber de geração para geração. Sabe aqueles saberes que não constam nos livros, aquelas histórias do pessoal que veio antes da gente? Isso é muito importante. Nós entendemos que esse trabalho é um trabalho de continuidade. Ele não tem um começo, um meio e um fim. Ele é um trabalho contínuo. E nós conseguimos observar como resultado disso a participação das pessoas que frequentam o serviço, o vínculo que se é formado e construído nesse espaço, a autonomia, o protagonismo social, o desenvolvimento das atividades e habilidades através das crianças, idosos, jovens que passam por esse serviço, e o quanto isso é extremamente importante para nós enquanto equipe. Nós, enquanto equipe, aprendemos muito com os participantes do serviço. É uma troca. E como disse Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. O Progem é formado por pessoas com interesses comuns que se unem e juntos, dando as mãos uns para os outros, seguem se ajudando mutuamente, tornando a vida mais prazerosa. Assim como nessa pintura de Matisse chamada Dança. Os participantes se unem juntos e vinculados para dançar a dança da vida. Você consegue ver o coração que se forma a partir desta ligação com o movimento dos braços e a ligação das mãos? Outra experiência interessante que vamos apresentar é o projeto Jabuticaba. Lançado em julho de 2015, este projeto tem como missão oferecer vivências e oficinas, workshops, passeios e visitas guiadas e cursos na área de arte e educação, trabalhando em prol de uma educação tão sensível quanto crítica e que faça conviver, lúdica e esteticamente, crianças de 8 a 80 anos e além. O projeto Jabuticaba nasceu de dois sonhos. O sonho de poder estar com pessoas trabalhando com arte, fazendo arte, e de um sonho sonhado. Sonhei que eu estava debaixo de um pé de jabuticabeira, de uma jabuticabeira, com várias crianças, desenhando, pintando, trabalhando com argila, fazendo muitas coisas com as mãos, E a junção dessas duas coisas gostosas fez a gente querer proporcionar às pessoas aquela coisa de quintal de vó, resgate de infância, gosto, sabor de infância. Como no meu caso, que cresci embaixo de dois pés de jabuticabeira na casa da avó, sempre brincando, sempre criando, sempre fuçando naqueles guardados deliciosos que tem em casas de vó.
A proposta do projeto Jabuticaba é reunir pessoas em espaços públicos de preferência, para a gente ocupar aquele espaço e fazer atividades, vivenciar esse espaço, reunindo o maior número de pessoas de todas as idades para fazer trabalhos manuais e resgate daquilo que é importante para a nossa cultura, seja ela cultura individual, seja ela coletiva, do bairro, da cidade. Juntas, eu e Gabi Rigotti, reunimos tudo que a gente tinha, almofadas, cangas, lápis de cor, canetinha, e fomos para o espaço público. Era ali que a gente tinha disponível, né? E foi ali que a gente começou realizando as primeiras ações. A primeira dela foi numa praça chamada Pedreira do Chapadão, né? O nome da praça oficial é Praça Ulisses Guimarães. E nesse espaço tem uma escultura muito bonita do Guto Lacaz. E embaixo dessa escultura a gente pôde fazer o primeiro jabuticaba, que falava de esculturas, de instalação, de vento, porque a escultura se chama Ulisses, né? O elefante biruta. Então é uma biruta do vento, é uma união de ciência com arte. Nós reunimos várias linguagens nesse encontro multi-trans, interdisciplinar. Talvez eu estou fazendo uma pós-disciplinaridade, né? Uma coisa gostosa e que as pessoas, depois de participar do encontro, naquele espaço público, elas vão levar para casa uma manualidade, uma coisa feita com as mãos, do tema proposto. É a lembrança daquilo que ela realizou naquele momento com a gente, com o encontro com outras pessoas. O projeto, ele é em si uma ação educativa, né? Agora, de que educação que a gente estaria falando? A gente não está dizendo de uma educação escolar, né? É uma educação que ultrapassa os muros da escola. Uma educação que ela não se constitui objetivando necessariamente perpassar o dito currículo comum obrigatório, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, o que seja. Sequer é uma educação que estaria contida dentro do componente curricular arte, né? É um outro tipo de educação, uma educação do tipo não formal, né? Essa que se constitui, que se faz fora da escola. Essa educação da qual trata o projeto Jabuticaba, ela é uma educação estética, no sentido mesmo que João Duarte Júnior escreve quando ele escreve O Sentido dos Sentidos, né? Uma educação das sensibilidades, dos sentidos humanos, dos sentimentos, né? Uma educação, portanto, humana, humanizadora, né? E por ser humanizadora, ela está pautada na convivência, né? No aprender junto, no coletivo. Para nós do Jabuticaba, essa é uma convivência ampla, e quanto mais ampla, mais educativa ela é. Diferente do que acontece na escola, que as convivências têm faixas etárias delimitadas, né? A nossa convivência ela é intergeracional, por isso que a gente diz que as vivências e experiências do projeto são para crianças de 8 a 80 anos e além. E além de ser uma proposta de educação sensível, humanizadora, o projeto também se constitui como uma forma de artivismo. Um ativismo no sentido da atitude, do engajamento, de uma educação que se quer crítica, a partir da arte e de suas potências. Apesar dele ter outras dobras, a gente já ofertou workshops, já fez visitas guiadas. A grande ação do projeto é levar as vivências, as experiências, de forma gratuita e com adesão espontânea para praças e parques públicos da cidade. E essa lembrança, essa coisa gostosa, esse prazer, né, de sentir a cidade, de sentir as pessoas, é um tipo de educação da proximidade. Ele é justamente o contrário da educação à distância, porque ele é uma educação que aproxima. E você? Conhece alguma ação educativa relacionada ao ensino de artes que possa compartilhar? Faça isso!
Compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas conheçam novas possibilidades de aprendizagem. E fica aqui uma proposição. Pense em um tema que você possa desenvolver na educação formal, respeitando os critérios de espaço e tempo pré-determinados e depois leve-a para um ambiente da educação não formal. Crie! Essa pode ser sua primeira atividade como educador.